no livro de Marcos, capítulo de número 2, estamos expondo o livro de Marcos, e o tema da nossa conversa neste livro é Jesus, um rei diferente. Um rei diferente, um rei que serve, um rei que se entrega por amor aos seus súditos, por amor ao seu povo. E estamos estudando esse livro maravilhoso. Hoje vamos expor o capítulo 2, versículos de 1 ao 12, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos mais um instante, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pelo imenso privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor, para receber da sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite por meio da pregação, que haja fé no nosso coração vinda, porque a Bíblia diz que a fé vem por meio da pregação da palavra de Deus. Que haja fé genuína brotando em nosso coração. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer na revelação de quem Jesus é, crescer em obediência, crescer em entrega. Em nome de Jesus Cristo. Não queremos sair daqui apenas informados, mas transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Querido, estamos estudando o Evangelho de Marcos e no capítulo 1, Marcos tem nos apresentado esse Jesus maravilhoso, o Cristo, o Filho de Deus, o prometido, o enviado, aquele em quem Deus cumpre todas as suas promessas. Dentro desse contexto, Marcos está trabalhando a temática, a autoridade do rei. Ele desenvolve isso da metade do capítulo 1 em diante. Ele mostra que Jesus não é um simples homem, um simples mestre, um rabi qualquer. Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado entre os homens. E por ser Deus, por ser rei, ele tem uma autoridade distinta de todos os demais. Ele mostrou isso, nos trazendo um fato de Jesus expulsando o espírito imundo de um homem dentro de uma sinagoga, apenas com uma ordem, apenas com uma frase. Todos ficam admirados com a autoridade de Jesus. O texto continua e da sinagoga nós temos um milagre caseiro, um milagre interno, um milagre que acontece na casa de Simão Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro que estava queimando de febre com apenas uma ordem. Jesus é extraordinário. Jesus, quando todos lhe buscam, vai nos mostrar a fonte do seu poder, aonde ele guarda o seu coração. Ele se retira para orar. E ao invés de aproveitar a fama, porque toda a cidade estava ali, e ele orou pelos enfermos, expulsou os demônios de toda a cidade. Ao invés de aproveitar a fama para benefício próprio, Jesus se retira e ele vai orar. Os discípulos estão lhe procurando, todos te procuram, e Jesus diz, não, eu não vim para ser um curandeiro. Eu não vim para ser alguém que expulsa demônios meramente, eu vim para pregar uma mensagem. Me convém ir por todas as cidades pregando a mensagem. Jesus se retira de Cafarnaum. Trabalhamos na semana passada, quando Jesus está em uma dessas cidades na Galileia. Um homem leproso, um homem à beira da morte com seu corpo tomado, um homem desprezado, rejeitado, se aproxima surpreendentemente de Jesus. E Jesus, de maneira extraordinária, toca o intocável, toca o leproso. E ao invés da lepra do leproso passar para Jesus, a pureza de Jesus passa para o leproso. Jesus purifica aquele homem. Jesus restaura aquele homem. Ele é um rei diferente. Um rei que toca o intocável. Um rei cheio de compaixão. Um rei cheio de misericórdia. Os demônios lhe obedecem. As enfermidades lhe obedecem, a lepra lhe obedece. Ele faz o que ninguém pode fazer. Dentro desse bloco, Marcos agora vai nos mostrar um novo aspecto da autoridade de Jesus. Ele é aquele que tem poder e autoridade para perdoar pecados. Capítulo 2, versículo 1, está escrito:
Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, em seu coração: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Após dias na Galileia, região simples de Israel, pregando nas sinagogas, expelindo demônios, o texto nos diz que Jesus volta para Cafarnaum, cidade onde ele estabelece a base do seu ministério, cidade onde o texto vai dizer que ele vai para a sua casa, talvez a casa de Pedro, onde ele residia, talvez uma casa própria, isso não vem ao caso. O fato é que ele vai para Cafarnaum mais uma vez, e ao longo do ministério de Cristo nós vamos ver Jesus Cristo sempre voltando para Cafarnaum. Ele vai para missões, ele vai pregar a palavra às redondezas e ele volta para Cafarnaum. Ele vai de novo e ele está sempre voltando. Quando Jesus chega em casa, a notícia de que Jesus está na cidade se espalha. Lembre-se você, nós já trabalhamos isso aqui, que quando Jesus estava na casa de Pedro, toda a cidade se reúne na porta da sua casa, e eles traziam enfermos, doentes, e Jesus curou a todos. Jesus tem que sair daquele local para continuar pregando. Mas agora Jesus volta para casa e a multidão é atraída. Ele, como um imã, atrai as pessoas. E as pessoas vêm de longe, alguns para ouvir os seus ensinos, alguns por curiosidade, alguns porque queriam ver algum sinal, outros movidos por inveja, e ainda outros vinham na esperança de serem curados ou libertos de algum espírito. O texto vai nos mostrar que Jesus, diante dessa multidão imensa, faz uma coisa acima de tudo. Jesus poderia gastar todo o seu tempo e energia curando enfermos. Havia muitos doentes. Jesus poderia gastar o seu tempo e a sua energia expelindo demônios, alimentando os famintos. Jesus poderia gastar o seu tempo nessa terra, suprindo as necessidades que ele encontrava ao seu redor, mas esse não era o seu propósito. Todas essas coisas são importantes, todas essas coisas são boas, mas Jesus tinha um alvo acima de todas essas coisas. Jesus tinha um propósito muito claro acima de todas essas coisas, e o seu propósito era entregar uma mensagem, entregar uma palavra. Jesus veio, acima de tudo, nesse contexto para pregar. Os sinais eram sim parte do ministério de Cristo, mas não um fim em si mesmo. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia coisas extraordinárias a fim de autenticar a sua mensagem. É a mensagem de Jesus que salva, é a mensagem de Jesus que liberta, é a mensagem de Jesus que transforma. Existem pessoas que vivem milagres, existem pessoas que são milagrosamente curadas. Existem pessoas que são milagrosamente libertas de espíritos malignos. E quantas dessas pessoas não se entregam a Cristo?
O que transforma a vida do homem não é viver milagres, porque nós vivemos milagres todos os dias. Mas o que transforma a vida do homem é ele dar ouvidos à palavra de Jesus Cristo. E Jesus está ali com o objetivo de pregar a palavra. Enquanto isso, de repente, imagine a cena, querido. Um buraco começa a se abrir no teto. Para você entender, você não pode imaginar a sua casa. As casas daquele tempo não eram feitas de cimento, não tinha laje batida como tem hoje. As casas naquele tempo, o seu teto, a cobertura era feita de ripas de madeira e algumas palhas, folhas e barro, argila. E eles faziam ali algum tipo de base sólida a ponto de poder ter pessoas. Era o eirado, onde as pessoas faziam jantares, podiam se encontrar, mas não era como é hoje. A Bíblia vai dizer que no meio do sermão, no meio da pregação, um buraco começa a aparecer no teto, porque a Bíblia diz que eles cavaram. E de repente, imagine você, querido, no meio de uma casa da Galileia, onde tem poucas janelas, e uma poeira começa a descer, e de repente o buraco e aquele... Imagina se a casa é sua. Aquele torrão de terra começa a cair, e de repente, querido, começa a descer um leito. E no leito um paralítico. Esse homem foi convidado por 4 amigos para ir até Cristo. Mas quando esses amigos estão levando esse paralítico até Jesus, eles são impedidos de chegar até Cristo por causa da multidão. Esse paralítico não poderia ir por si só, ele tinha problema de mobilidade, ele tinha problema no seu corpo, ele tinha problema na sua alma. Mas esses amigos, esses 4 homens cheios de compaixão, ouviram falar que Jesus estava ali. E esse que curou a tantos, será que ele não pode curar o nosso amigo? Será que ele não pode curar o fulano que está sofrendo, que está impossibilitado? E eu imagino a cena, eles indo até esse amigo e falando aqui, Jesus de Nazaré está em casa. Nós queremos levar você até lá, porque eu sei que ele pode curar você. Eu sei que ele pode transformar a sua vida. Nós não podemos fazer isso, nós somos completamente limitados, nós somos incapazes. Mas chegou alguém na cidade que pode resolver o seu problema. Chegou alguém que pode restaurar a sua vida, que pode te dar esperança. Mais uma vez, o texto vai dizer que eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus. Agora, chegar a Jesus, querido, normalmente é desafiador. No texto, a multidão impede eles de alcançar Jesus, e a multidão normalmente nos atrapalha. Existem pessoas que não vão a Cristo, porque pessoas que estão à sua frente lhe atrapalham, a sua família lhe atrapalha, os seus amigos lhe atrapalham. Temos inúmeros exemplos nos evangelhos de pessoas que foram impedidas de ao chegar até Cristo. Zaqueu, quem lembra de Zaqueu? Lucas capítulo 19, queria ver Jesus, mas era de baixa estatura, ele não conseguia chegar até Jesus, então ele sobe em um sicômoro, ele sobe numa árvore e vê Jesus, mas Jesus vai mostrar para Zaqueu que antes de Zaqueu querer ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu naquela árvore. Esse povo, esse homem vai até Jesus e eles chegam até a casa e não podem ir até Jesus, e esses homens precisam fazer algo inédito, algo novo. Eles precisam tomar uma decisão ousada, inesperada, e eles de fato o fazem. Eles sobem até o terraço. Pastor, como eles subiram? Como eu disse agorinha, as casas naquele tempo tinha esse cômodo, essa laje em cima, né, feita de barro batido e essas vigas de madeira, e normalmente se tinha do lado lá na lateral da casa escadas que davam acesso a essa área. Então eles sobem ali e eles começam a cavar o buraco e eles descem o paralítico por aquele buraco e colocam o paralítico diante de Jesus. O que lhes move, o que lhes motiva, Jesus vai nos dizer, vendo a fé que eles tinham. Fala assim, eram movidos por fé. Querido, você não vai ver palavras desses homens no texto. Você não vai ver eles falando por que eles colocaram aquele paralítico ali. Mas ainda que eles não abrem a boca, o texto vai dizer que Jesus viu a fé desses homens. E a fé desses homens tocou o coração de Jesus.
alcançou o coração de Jesus. Jesus vê esses homens, ele olha para a fé desses homens e para a fé desse paralítico que está ali. E Jesus, de maneira maravilhosa, querido, e eu quero que você perceba que há um anticlímax nesse texto. Porque eu tenho certeza que aqueles amigos pegaram aquele paralítico para levar até Jesus. Porque eles queriam que aquele homem saísse de lá andando, curado. O que se espera, o que todo mundo espera, ao carregar esse paralítico, sem esperança, sem recursos, quais são as expectativas, o que esses homens querem, para o que eles estão ali. Imagine que você está assistindo, o que você esperaria? Jesus imediatamente o curasse. Mas não é isso que Jesus faz. Não é isso que Jesus faz. Se você olhar no texto, querido, Jesus vai virar para esse homem e vai dizer: você tem um problema maior do que você pensa. E isso é interessante. Porque quando a gente começa a ler esse texto e a gente ou lê a respeito do paralítico, a gente toma as dores do paralítico. A gente sente a dor do paralítico e a gente entende que o paralítico talvez seja uma vítima de uma doença, mas Jesus vai reverter isso, ele vai mostrar que o paralítico não é uma vítima. O paralítico é um ofensor. Jesus, antes de curar aquele homem, vira para ele, versículo 5: filho, os teus pecados, as tuas ofensas estão perdoadas. A vítima ali não é o paralítico. A vítima ali se chama Jesus. Jesus é quem foi ofendido. Aquele homem, imagine a cena, querido, esse paralítico está ali para ser curado e de repente ele olha para Jesus e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse homem olha para ele, ele sabe quem eu sou, ele me conhece, ele sabe dos meus erros, ele sabe das minhas culpas. Esse homem vivia uma vida miserável em todos os aspectos, querido. Ser um paralítico há 2000 anos atrás não é. Ser um paralítico hoje é complicado, mas ser um paralítico há 2000 anos atrás, sem assistência médica, sem assistência do INSS, sem plano de saúde, sem os recursos que nós temos hoje, querido, era extremamente difícil. Mas Jesus olha para esse homem e mostra para ele que o maior problema dele não era a sua paralisia. O maior problema dele eram os seus pecados. E Jesus queria perdoar aquele homem. Sabe por quê que o maior problema desse homem era pecado? Porque ter saúde nas pernas não poderia livrar aquele homem do inferno. Existem pessoas completamente saudáveis, mas que ainda não foram perdoadas. Existem pessoas completamente saudáveis, mas que se encontram completamente perdidas, esbanjando saúde. Pernas não poderiam livrar esse homem da condenação. Jesus olha para esse homem e mostra para ele que ele precisava de algo maior do que uma cura. Ele precisava de salvação. Ele precisava de perdão. Jesus conhece a nossa necessidade, querido. Mesmo quando você não conhece. Mesmo quando você não sabe. Jesus sabe quem nós realmente somos. Aquele paralítico, mais do que um paralítico, era um pecador. E pernas não poderia livrá-lo do inferno. Pernas não poderia livrá-lo da condenação, mas o perdão dos pecados. Esse texto me ensina que Jesus não veio ao mundo para ser um ativista político, social, curandeiro, milagreiro. Ele veio ao mundo, acima de tudo, para lidar com os nossos pecados. Para nos perdoar por inteiro.
para dar a sua vida por mim e por você. Por causa das nossas ofensas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o pecado é pior do que a paralisia. O pecado, como falamos semana passada, é pior do que a lepra. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a falta de instrução. O pecado é a pior tragédia, a pior doença. Mas Jesus oferece o remédio perfeito para o pior pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que nos limpa verdadeiramente. Curar as pernas desse homem não seria suficiente. Ele estaria condenado à morte. Mas Jesus oferece para ele agora a vida eterna. A vida eterna. Mas o texto vai nos mostrar a reação daqueles que estão ali. Versículo 6 vai nos mostrar que havia ali alguns mestres da lei. E eles começaram a pensar: quem é esse homem para falar essas coisas? Quem esse Jesus acha que é para perdoar pecados? Quem esse homem pensa ser? Ele está blasfemando, porque somente Deus pode perdoar pecados. E agora nós vamos ter no texto o início de algo que vai caminhar ao longo do livro de Marcos, porque quando eu olho o capítulo 1, é o capítulo da glória, o capítulo onde Jesus é ovacionado, onde ele vai. Mas a partir do capítulo 2, Jesus vai começar a ser perseguido, sobretudo pelos mestres da lei, pelos líderes religiosos, por pessoas que naquele tempo tinham Bíblia na mão. E a partir desse momento, Marcos nos apresenta esse povo que vai começar a partir de agora a aumentar a intensidade. Eles vão se opor a Jesus cada vez mais, até que no versículo capítulo 3 eles vão dizer que Jesus tem um pacto com Beelzebu. E é por isso que ele cura as pessoas. No capítulo 6 eles vão planejar matar Jesus. Essas pessoas estão vendo Jesus perdoar esse homem. Jesus não está informando que esse homem foi perdoado. E perceba que tem uma diferença. Natã vai até Davi, quando Davi se arrepende e diz: Deus perdoa você. Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está fazendo: filho, eu estou perdoando você. Quem é esse que tem poder, alega ter poder para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E é interessante, querido, que os escribas estão certos. Porque somente Deus pode perdoar pecados. O pastor não pode perdoar os seus pecados. O padre não pode perdoar os seus pecados. O seu pai não pode perdoar os seus pecados. O Papa não pode perdoar os seus pecados. Somente Deus pode perdoar os seus e os meus pecados. E eles não estão errados. Eles só estão equivocados com respeito a quem é Jesus, porque para eles, Jesus é um simples mestre. Jesus é um curandeiro. Jesus é alguém notável. Mas uma coisa, querido, muito diferente é você afirmar que Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente um grande mestre. Jesus é Deus encarnado. Observe que quando eles começam a pensar isso no seu coração, Jesus não os corrige. Jesus não diz assim: ei, não foi isso que eu disse. Vocês entenderam errado. Não. Jesus vai mostrar: vocês entenderam certo. Eu estou perdoando esse homem. É isso mesmo que eu acabei de dizer. É isso mesmo que eu acabei de dizer. E eu vou inclusive provar para vocês que eu tenho poder para perdoar esse homem. Jesus sabe o que passa no coração daquele povo, assim como ele sabe o que se passa no seu coração. E Jesus vai fazer uma pergunta. Versículo de número 9. O que é mais fácil? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Eu gostaria que você pensasse nisso. Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Se é apenas dizer, eu penso que você concordaria comigo, o que é mais fácil dizer que os seus pecados estão perdoados? Não estou dizendo que eu estou perdoando, mas é mais fácil dizer porque não tem como conferir. Concorda comigo? Seus pecados estão perdoados. Como eu vou provar de que de fato estão perdoados?
Mas existe algo que eles poderiam ver acontecer. Então Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil? Dizer que os seus pecados estão perdoados? Ou dizer o paralítico levanta e anda? Eu disse para ele que ele está perdoado, vocês não acreditam. Mas eu vou provar para vocês que eu tenho o poder para perdoar esse homem. Eu vou provar para vocês que eu sou quem eu digo ser. Eu vou provar para vocês que o que eu disse que acabou de acontecer, que esse homem está perdoado, de fato aconteceu. Quando Jesus faz a pergunta, eles não respondem. Porque perdoar pecados, somente Deus pode fazer. Curar esse paralítico, somente Deus pode fazer. E então no versículo 10, Jesus vai dizer: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade, repita comigo por gentileza, a autoridade para perdoar pecados. O texto vai dizer: disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Quando Jesus dá uma ordem, o paralítico levanta, pega a sua maca, o seu leito e vai para casa. Sabe o que Jesus está provando? Eu não sou impostor, eu não sou um louco, eu não sou um mentiroso. Eu tenho poder para perdoar pecados. E eu tenho poder para curar o paralítico. Eu tenho poder para curar o leproso. Eu tenho poder para curar aquele que está enfermo. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Queridos, se coloquem no lugar desses escribas, desses mestres da lei. Porque eles sabem que somente Deus pode perdoar pecados e somente Deus pode curar o paralítico. E agora, na frente deles, um paralítico sai andando. Eles deveriam cair aos pés de Jesus. Mas eles entram em crise. Quem é esse homem? Agora eles estão não apenas confundidos, mas enfurecidos. E eu quero que você perceba que nós temos no mesmo culto, na mesma reunião, um paralítico transformado, pessoas admiradas e pessoas endurecidas, no mesmo culto, no mesmo ambiente, assistindo a mesmíssima coisa. A mesma coisa. Nós temos esses homens cheios de expectativa, cheios de fé. E nós temos os mestres da lei. E olha o que a religiosidade faz com o homem. Porque eu tenho um paralítico levantando. E eles deveriam se alegrar. Mas não. Eles estão enfurecidos. Enfurecidos. Porque eles não conhecem Jesus. Eles não sabem quem Jesus de fato é. E mesmo que esteja escancarado aos seus olhos, eles não querem aceitar, eles não querem ver. Eu tenho na mesma reunião pessoas com o coração aberto. E eu tenho na mesma reunião pessoas com o coração fechado. Eu escutei algo uma certa ocasião. A mesma água quente que amolece a batata. Como é que se amolece batata? Põe na água quente, endurece o ovo. O mesmo culto pode quebrantar o seu coração e pode endurecer o seu coração. É você que decide. É você que escolhe como você sai de cada culto, como você sai de cada reunião. O texto vai dizer, versículo 12. Ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. As pessoas estão admiradas diante de Jesus. Mas a admiração não é o bastante. Essas mesmas pessoas que estão hoje admiradas, Jesus vai falar para eles lá em Mateus capítulo 11. Quem dera que as outras cidades tivessem tido a oportunidade de ver o que vocês viram. De ouvir o que vocês ouviram. De viver o que vocês viveram. Porque apesar disso tudo, vocês não se entregaram a mim. Eu quero caminhar e investir alguns minutos aqui em algumas aplicações e conclusões. Esse texto mostra para mim que Jesus se importa mais com umas coisas do que com outras. Eu tenho um homem diante de Jesus, que a narrativa vai apresentar, ela vai sendo construída, um paralítico está chegando a Jesus, e eles enfrentam inúmeros desafios, e o que todo mundo espera, o que eu espero, o que a gente se importa com essa pessoa, é que ele tenha os seus movimentos restaurados.
Mas Jesus surpreende a todos, mostrando que o grande problema desse homem não está nas suas pernas. O grande problema desse homem está onde? No seu coração. Ele é um pecador. Ele é alguém que carece da graça de Deus. Ele é alguém que carece de perdão. Ele é alguém que havia ofendido a Deus. Era alguém que estava perdido e condenado. Alguém cuja, se Jesus restaurasse a sua habilidade, não lhe livraria do inferno. Mas se Jesus concedesse para ele perdão e mandasse ele para casa em cima de uma maca, Jesus teria resolvido o grande problema daquele homem. Esse texto mostra para mim que o mais importante para Jesus não é curar, é salvar. O mais importante para Jesus não é sua saúde, é sua salvação. Esse é um texto onde é muito oportuno você visitar alguém num leito de morte e você oferecer para ele: Jesus pode operar um milagre aqui e agora. E Jesus pode dar o perdão. Nós queremos os dois. Mas se você só puder ter um, o que você quer? Perdão vale mais do que saúde, querido. Perdão vale mais do que saúde. Não estou dizendo que saúde é ruim. Amamos saúde, queremos saúde, oramos por saúde, mas saúde não nos leva para a eternidade. O perdão nos leva para a eternidade. O perdão nos dá a garantia de vida eterna. O que é surpreendente é que no mundo de hoje, as pessoas acostumaram a viver com seus pecados. Jesus não olha para esse homem e fala assim: aqui, eu vejo que tu és pecador, mas não tem problema, né? Deixa o seu pecado aí. O que eu quero mesmo é curar suas pernas. É isso que Jesus faz? Você é um pecador, mas eu estou aqui para te oferecer perdão. Eu estou aqui para te oferecer perdão. Mas a nossa sociedade, o nosso povo se preocupa mais com coisas temporais e passageiras e terrenas do que com o nosso destino eterno. Por causa disso, eu preciso perguntar para você: você já foi perdoado? Você já ouviu do Salvador: filho, os teus pecados estão perdoados? O Espírito Santo já testificou no seu coração: filho, os teus pecados estão perdoados. Os seus pecados foram levados na cruz do Calvário. Hoje você não tem mais condenação, não tem mais culpa sobre você. Os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Eu olho para você como se você nunca tivesse pecado. Você já escutou isso do Pai? Porque se você ainda não escutou, eu quero te dizer que você tem um problema muito grande. Muito grande. Mas Jesus está aqui nessa noite. E se você colocar a sua fé nele, se você estiver disposto a abandonar a sua vida pregressa para viver para ele, se você verdadeiramente se arrepender, há perdão para você. Não importa quais tenham sido os seus pecados, não importa qual tenha sido a sua história, não importa. Se você ainda não foi perdoado, querido, eu te convido a vir a Cristo nessa noite, porque Cristo e somente Cristo pode perdoar você. Como eu disse anteriormente, nenhum homem na terra pode fazer isso. Um anjo não pode fazer isso por você. Uma igreja não pode fazer isso por você. Um pastor, um santo, um padre, ninguém pode fazer isso por você. Mas Cristo pode fazer isso por você. Cristo pode perdoar os nossos pecados. Nós precisamos nos perguntar nessa noite se nós já ouvimos: filhos, seus pecados estão perdoados.
Porque Jesus sabe do que você precisa, mesmo que você não saiba. Jesus sabe do que realmente eu preciso. E é claro, querido, Jesus pode curar você. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você não pode olhar para um texto desse e se esquecer que perdão vale mais. Jesus cura aquele homem, e aquele homem que chegou ali carregado, sai dali carregando e salvo, liberto, nasceu de novo, um novo homem. Segunda coisa que esse texto me ensina, e é uma consequência básica da primeira: se para Jesus perdão vale mais do que cura, eu preciso ter a mesma disposição, coragem, criatividade, perseverança que esses 4 homens tiveram para levar esse paralítico até Cristo. Porque existem pessoas, querido, que não vão a Cristo se elas não forem carregadas. Se elas não forem de alguma maneira colocadas aos pés de Jesus. E o nosso trabalho como igreja não é salvar pessoas. Quarta-feira, encerrando o estudo de Neemias, eu falei com os irmãos que eu pensei boa parte da tarde. Porque o livro de Neemias termina de maneira triste. E Neemias termina orando: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. É como se Neemias estivesse falando: Senhor, eu tentei. Senhor, eu tentei. Senhor, eu fiz o que eu podia fazer. E eu disse para vocês que eu passei perguntando a tarde inteira: até onde o homem pode ir, querido? Nós podemos levar as pessoas a Cristo, mas nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos levar a pessoa até a palavra, mas quem abre o coração do pecador é Jesus Cristo de Nazaré. Quem sopra no coração do perdido é o Espírito Santo. O homem não pode fazer isso. E a minha oração é que o Espírito Santo sopre o seu coração e ele abra o seu coração e você entenda: eu preciso me entregar a Cristo, eu preciso conhecer a Cristo de maneira verdadeira. Nós colocamos as pessoas aos pés de Jesus na expectativa de que o Espírito abra o coração dessas pessoas, na expectativa de que de alguma maneira os olhos se abram, as escamas caiam. Nós precisamos nos resguardar, querido, porque pode ser que você está vivendo debaixo de culpa, porque você tenta, você ora, você clama, você prega, e Deus ainda não alcançou aquela pessoa, querido. Quem alcança o perdido é o próprio Deus. Nós pregamos, Deus transforma. Nós pregamos, Deus é quem abre os olhos. Nós pregamos, Deus é quem abre o coração. Nós pregamos, nós fazemos o que nós podemos fazer, mas Deus faz o que só Ele pode fazer. Eu tenho nesse texto o melhor pregador que essa terra já viu, concorda comigo? O maior pregador que essa terra já viu. Eu tenho um culto com um baita milagre acontecendo. O paralítico chegou ali carregado, desceu de um elevador manual na frente de Jesus. O paralítico vai embora carregando o leito. E os escribas, mestres da lei, esses fariseus vão embora para casa com raiva, com ódio no coração. Me responda, o problema está aonde? Será que é no pregador? Será que era em Jesus? Será que era na casa? Será que era no ambiente? Querido, nós precisamos parar de culpar o ambiente, culpar as pessoas, porque o problema do homem está aqui, ó. É aqui no nosso coração, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Querido, eu amo. Eu escutei certa ocasião, eu acho que eu já contei isso para vocês. Deixa eu marcar aqui onde estou. Pastor Jeremias Pereira, gosto mais de ouvir ele. Gente, meu Deus, pastor da 8ª de BH. O pastor Jeremias é um pastor presbiteriano. Para quem conhece igrejas presbiterianas, sabe como funciona a igreja presbiteriana. Pregação demais, negócio tudo na ordem bonitinha. Amém? Amém, querido? Amo. Acho que os melhores pregadores dessa nação são expositores presbiterianos. Apaixonado. Aí ele chamou os amigos dele, Diácono Ziel, para ir num culto mega, ultra power, pentecostal. Quem já foi naqueles cultos assim, que você tem que ficar ali, se segurando. Porque senão você vai rodar e voar e, querido,
Glória a Deus. Cada lugar, Deus trabalha de um jeito. Amém? O Jeremias Pereira foi num culto mega, ultra, mega, pau e presbiteriano. E levou 3 amigos. Quando chegou lá, a missionária Neiva não podia, não deram para sentar junto, estava lotado. Cada um sentou no lugar. Diz o Jeremias Pereira, e aqui talvez eu erre nos detalhes, mas você vai entender a lição, que quando chegou lá, querido, aquela pessoa que estava ministrando ali, conduzindo o culto, virava para a igreja, fala para o irmão que está do seu lado, você é lindo! Fala, gente, você é lindo! E o Jeremias Pereira olhou e falou assim, ele falou, gente, eu tenho oriza dessas coisas. E o irmão fala pro irmão que está do seu lado, você é lindo. E ele falou assim, você é lindo. Depois eu posso mandar esse vídeo no grupo lá. Fala pro irmão que está do seu lado, você é lindo. E ele falou de novo. E diz ele que mandou falar que era lindo as 52 vezes. E na hora do dízimo e da oferta, o pastor abriu Malaquias capítulo 3 e está lendo lá e falou assim, você é ladrão. O Jeremias falou, não sou. Você está roubando a Deus. Ele falou assim, não estou. Você é avarento. Ele disse, eu não sou. E agora você vai abrir a sua carteira e você vai dar tudo que você tem para o Senhor. Não vou. Ô, gente, eu terminei de escutar aí chorando, viu? Chorando, calma, vai pegar a gente. Aí o rapaz foi pregar. Abra a sua Bíblia em Salmo 23. Abrir em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta e nada me faltará. E o homem ia pregar, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor. Irmãos, o Senhor é o seu pastor. Irmãos, nós não temos pastor como Jesus, Ele é o seu pastor, Ele cuida de você. Irmãos, Jesus é o seu pastor. Jesus é o pastor da nossa alma. E ele foi falando que Jesus era o pastor uns 25 minutos. E o Jeremias já não estava mais aguentando ouvir que aquele homem era o pastor, que Jesus era o pastor. No final do culto, gente, o Jeremias Pereira encontrou os amigos dele. E ele falou assim, que culto, hein? E os amigos dele falaram, Jeremias, como Deus falou comigo nessa noite, Jeremias, Deus alcançou meu coração. Jeremias, eu cheguei aqui tão angustiado, tão aflito, tão cabisbaixo, mas quando o pastor falava assim, fala pro seu irmão que ele é lindo, e as pessoas falavam, mas Jeremias ia descendo uma água em mim assim, ó, que ia me lavando, ia me limpando, e Deus foi trabalhando no meu coração. Jeremias, meu Deus, que culto maravilhoso. Ai, obrigado que você me trouxe aqui. Aí chegou o segundo, Jeremias, obrigado que você me trouxe desse culto, Jeremias. Você sabe, Jeremias, que eu não sou dizimista, Jeremias, e já tinha um tempo que eu não dava roubando a Deus, Jeremias. Deus me achou aqui, Jeremias. Deus falou comigo aqui nessa noite, Jeremias. Deus me alcançou, Jeremias. Eu abri minha carteira e eu dei tudo que eu tinha. Eu nunca tinha tido a experiência dessa, Jeremias. Jeremias, obrigado. E o Jeremias está lá e chegou o terceiro. Jeremias, pelo amor de Deus, obrigado porque você me trouxe aqui. Jeremias, como eu precisava ouvir que o Senhor é o pastor da minha alma. O pastor. O Jeremias terminou chorando de vergonha e falando, Jesus, me perdoa porque a água jorrou nesse lugar, em todos os lugares, mas não jorrou em mim. Se o Senhor estiver procurando alguém, Jesus, me acha. Eu não quero ser como eu estava aqui. Me acha. Querido, não é o ambiente, é o seu coração. Deus alcança você através de uma jumenta, se Ele quiser. Se o seu coração estiver aberto, se você estiver disposto a ouvir o que o Espírito fala, igreja. Eu terminei de ouvir isso chorando, querido, porque eu já participei de uns negócios onde a gente escuta e trava o coração.
Esses escribas foram para casa com ódio no coração, com raiva no seu coração. E o próprio Deus estava ali naquele culto trabalhando, libertando, salvando, transformando o paralítico. As pessoas voltam maravilhadas e os escribas voltam endurecidos. Quem é você? O Evangelho, querido, é revelado. É o Espírito que abre o coração do homem. Você veio a Cristo não é porque você é mais inteligente, não. É porque o Espírito abriu o seu coração. Ele tirou as escamas daqui, ó. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que nós somos a carta de Cristo ao mundo. Eu não sei se você namorando, gente, quem é dessa época, uns 30 mais aí, escrevia carta para sua namorada e batia perfume na carta. Quem já fez isso? Jesus diz que nós somos essa carta. E aí Paulo vai dizer, querido, que essa carta, presta atenção aqui, essa carta tem o cheiro de vida para alguns. E essa mesma carta tem cheiro de morte para os que se perdem. É a mesmíssima carta. A pergunta é: quem é você? Como está o seu coração? Porque nada mais endurece tanto o nosso coração quanto ouvir as palavras de Jesus e não dar ouvidos, e não colocar em prática, e não se comprometer com isso. Tenha cuidado, querido, para não endurecer o seu coração. Se esforce para trazer pessoas a Cristo, mas saiba que quem transforma o pecador é Jesus Cristo. Quem abre o coração do perdido é Jesus Cristo. Quem transforma a vida do homem é Jesus Cristo. Tem um irmão, encontrei ele sexta-feira lá em Patos, irmão Valdir. Irmão Valdir contou para nós como que ele se converteu. Diz ele: pastor, o senhor sabe como converter? Eu sei não, irmão Valdir. Pastor, eu estava trabalhando e tinha um irmão, tinha uma pessoa pregando para um colega meu do serviço, longe assim, ó. E ele pregava para esse colega de serviço meu, e esse colega de serviço meu não dava ouvido. E ele pregava para esse colega de serviço meu, os colegas de serviço não. Mas de repente, pastor, eu estava escutando esse homem pregar lá, uns 10 metros de mim. Deus abriu meu coração. E eu entendi quem era Jesus, de maneira que eu nunca tinha entendido. Já leu sobre Agostinho de Hipona? Um homem que vivia uma vida devassa, pecaminosa, perdida, nos prostíbulos da sua cidade. Mas de repente a vizinha estava cantando um louvor. Ele ouviu aquele louvor. E o louvor entrou no coração dele. Os seus olhos se abriram. Já se leu a respeito de Martinho Lutero? Depois de tanto estudar a Bíblia, de repente ele está lendo um texto que ele já tinha lido e que ele odiava. Porém, o justo viverá pela fé, Romanos. Diz ele que de repente está lendo mais uma vez. E Deus abriu os olhos de Martinho Lutero. O justo não vive de suas obras. Ele vive pela fé no Filho de Deus. Um versículo foi o suficiente para salvar o reformador do século XV que incendiou a Europa. Querido, salvação é obra de Deus. Leve as pessoas a Cristo, mas quem salva é Deus. Prega a palavra, mas quem salva é Deus. Quem transforma é Deus. Terceiro lugar. Esse texto me ensina que as aflições da nossa vida, as doenças da nossa vida, as tragédias da nossa vida podem ser convertidas em grandes bênçãos para nós. Presta atenção nisso. Esse homem encontra Cristo por causa de sua paralisia. Se ele não tivesse a paralisia, talvez ele nunca tivesse conhecido a Cristo.
Talvez ele nunca tivesse sido levado até a Cristo. Talvez sem a sua paralisia, com a sua saúde, ele viveria cuidando de suas ovelhas e nunca teria ouvido do Salvador: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que esse texto me ensina? Que aquela paralisia foi uma grande bênção para aquele homem, porque ela o colocou nos pés de Jesus. Querido, muitos de nós, será que nós não precisamos ter cuidado para não murmurarmos quando submetidos a lutas, às provações e às tribulações? Porque Deus pode usar essas tribulações para nos aproximar dele. Quantos de nós aqui hoje estamos em Cristo, mas você vem a Cristo porque um dia você estava doente, você estava enfermo e você foi procurar ajuda em Jesus. Jesus te curou e Jesus te salvou. Quantos estão aqui porque um dia tiveram depressão profunda e procuraram ajuda? Jesus curou sua depressão, Jesus salvou você. Quantos vieram a Cristo por causa de um desemprego, uma crise financeira, um problema conjugal, por causa do seu filho que está perdido? E então você vem a Cristo para buscar para o seu filho, você vem a Cristo para buscar pelas pernas, e você volta sarado do coração, sarado por completamente. Querido, Deus pode usar as dificuldades da vida para transformar você. Esse homem foi buscar uma bênção temporal, mas recebe perdão, libertação e salvação. Em último lugar, esse texto revela para mim e para você, como poucos, a divindade de Cristo. Existem 4 provas de que Jesus é de fato Deus nesse texto. Primeiro, ele conhece os pensamentos dos homens. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, que você ama muito. Querido, se você soubesse os piores pensamentos que passam nessa cabecinha, as coisas mais terríveis que essa pessoa é capaz de pensar, talvez você não estaria aí do lado dela. Jesus sabe o que se passa no seu coração. E ainda assim, Ele oferece salvação a você. Ele conhece você melhor do que ninguém. Melhor do que você mesmo. Ele conhece os pensamentos do nosso coração. Esse texto mostra que Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar. A autoridade para perdoar pecados. Se você vier a mim, pastor, como eu faço para ser perdoado? Eu nunca vou poder dizer para você: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas eu posso te dizer, eu sei aonde encontrar perdão. Em Jesus Cristo de Nazaré. E Ele pode dizer para você: você está perdoado. Terceiro lugar, esse texto mostra que Jesus é Deus porque Ele tem poder para curar. Querido, talvez você está aqui, você está enfermo, Jesus pode curar você. Jesus pode sarar você. Jesus pode restaurar sua saúde. Jesus pode restaurar o seu coração. Jesus pode restaurar sua alma. Jesus pode restaurar você por completo, suas emoções. Jesus pode fazer o inimaginável e o impossível porque Ele não conhece o impossível. Em último lugar, esse texto, Jesus se apresenta como o Filho do Homem, que é um título messiânico. Ele é o Filho do Homem que governará eternamente. O Filho do Homem que se assenta no seu trono e reina para todo sempre. Ele conhece você. Conhece seus pensamentos, suas dores, conhece sua melhor e pior versão. E ainda assim Ele se entregou por você. Eu gostaria de todo o meu coração de convidar você a se entregar a Cristo nessa noite. Eu lembro de ler uma ilustração, se eu não me engano foi de C.S. Lewis. Casais de namorados normalmente viram para sua namorada e falam assim: como eu te amo. E aí você elogia: nossa, que cabelo maravilhoso. Que andar lindo, que palavras doces saem da sua boca. Mas não é assim que Jesus nos ama. Jesus é como alguém que olha para a outra pessoa e fala assim: nossa, mas você não tem classe nenhuma.
Você fede. Você não tem instrução, você não tem educação. Você abre a boca, dá vontade de cair do seu mau hálito. O seu cabelo parece que tem 35 dias que não lava. Você é esquisito. Quem entendeu? E aí ele fala assim, mas eu amo você. O resumo disso é que ele não nos ama por causa de nós. Ele não nos ama por causa dos nossos benefícios, nossos méritos. Ele nos ama apesar de nossas falhas. Apesar de nossos defeitos. Apesar de quem nós somos. Apesar de nossas mazelas. Ele nos ama e ele se entregou naquela cruz para nos perdoar. Eu quero te convidar aqui de todo o meu coração a se entregar a Jesus nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho. Você já ouviu do Salvador, filho, os teus pecados estão perdoados? Você já encontrou esse Salvador que purifica você por completo? Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado com coisas terrenas, coisas passageiras. E Jesus está querendo te mostrar que existem coisas mais importantes, que podem definir toda uma eternidade. Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Você já foi lavado pela obra de Cristo. Você já nasceu de novo. Você já colocou a sua fé em Cristo Jesus. Você já teve um divisor de águas na sua vida quando você disse, até aqui eu era um, após aqui eu sou outra pessoa. A partir de hoje eu vivo para Jesus. A partir de hoje eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer sua palavra. Eu quero conhecer os seus mandamentos. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço, como pedi no início dessa conversa, da pregação, abra o nosso coração, Senhor. Abra o coração de cada um que está aqui. A fé é dom de Deus. O Senhor é poderoso para abrir esse coração. O Senhor é poderoso para abrir esses olhos. O Senhor é poderoso para trazer vida a quem está morto. Talvez alguém aqui está enfermo, o Senhor pode trazer cura. Oh, Jesus, toca com poder e graça. Traz cura. Pessoas que precisam de uma cura na alma, nas emoções. Oh, Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. E nos ensina a crescer na revelação de quem o Senhor é. O Senhor não é um mestre qualquer. Não é um curandeiro, um operador de milagres, um exorcista famoso. O Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Oh, Deus, que o Senhor venha completar a obra na vida de cada um que está aqui. Que o Senhor venha curar as nossas paralisias. Paralisias na alma, paralisias na família, paralisias nos negócios, paralisias na mente.